Olá, caros alunos, como estão? Firme e forte, cumprindo mais um momento de quarentena, de reclusão, estudando mais, lendo mais, se informando mais. Meu nome é Roberto Machado, professor de vocês aqui do cursinho BIOS. Vamos começar a nossa primeira aula online com reprodução geral. Então hoje a gente vai discutir o que a gente entende por reprodução, qual é a importância desse processo, como funciona esse processo dentro do nosso lindo corpinho, na fecundação, e a partir daí a gente poder discutir depois os outros tópicos que envolvem a reprodução. Correto? Então vamos partir para mais essa linda aulinha. Primeiro, a importância da reprodução. Para começar, a reprodução ele é um único processo na natureza responsável por originar novos seres vivos. É o único processo no universo conhecido, melhor dizendo, capaz de originar novos indivíduos, sempre. É o processo em que as espécies se perpetuam no nosso planeta, correto? O processo de perpetuação das espécies, de continuidade das espécies, é um processo que a gente chama de reprodução. E a reprodução ela acontece basicamente de duas formas, né? A gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, quando a gente está falando em reprodução, a gente está falando de um processo em que novos seres vivos são originados dentro desse planeta, dentro desse universo conhecido que, infelizmente ou felizmente, é só o nosso planeta. Então, a gente vai observar como é que são esses processos de reprodução, qual é a importância desse processo. A gente já está começando a observar somente ele. Então, quando se fala em reprodução, é somente esse processo, independente de ser uma clonagem, de ser um processo que acontece na cana-de-açúcar, um processo que acontece na manga, na abelha, na raposa, no gato, no rato. É um processo em que novos indivíduos serão formados. Então, você tem que ter essa ideia sempre na cabeça. E para se formar novos indivíduos, você tem duas formas. Existe uma forma chamada de assexuada e assexuada, que é óbvio que tem diferenças de se destacar. Para começar, a gente chama de reprodução assexuada ou agâmica, aquele tipo de reprodução em que você não tem gametas, não tem células especiais para reprodução. Você origina sempre indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, nós chamamos esses indivíduos idênticos de clones, onde você não tem variabilidade genética dentro do indivíduo. Então, essa seria a primeira característica da reprodução assexuada. É um processo rápido. Por quê? Porque é um processo que acontece através de mitoses. Então, são divisões celulares em que uma célula mãe vai se dividir e originar duas células filhas idênticas, certo? Isso acontece sempre nos organismos multicelulares. Nos unicelulares é uma reprodução comum, né? Então é uma reprodução também chamada de mitose. Então, quando você tem a reprodução assexuada nos indivíduos unicelulares ou pluricelulares, você vai ter essa duplicação de células. Sempre, correto? A diferença básica entre sexuada e assexuada é que na sexuada você tem células especiais para a reprodução chamadas de gametas, que não ocorrem na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, você vai ter células para formar um indivíduo, mas não células para a formação de um novo indivíduo. Então, isso é uma característica da reprodução. Não envolve a participação de gametas, de células especiais para a reprodução. Correto? Isso é uma característica importantíssima do processo. A população formada por indivíduos idênticos, elas são populações que são mais susceptíveis a alterações ambientais, a mudanças no ambiente. É por isso que a gente diz que a reprodução assexuada, ela torna o indivíduo menos adaptado ao ambiente. Por que ela torna o indivíduo menos adaptado ao ambiente? Porque quanto maior a variabilidade genética, maior será a tendência do indivíduo, num momento de dificuldade, alterar, claro, seu código genético ser alterado pelo ambiente, e a partir daí você ter formação de indivíduos diferentes, que possibilitem a sobrevivência em um ambiente que foi diferenciado. Quando o indivíduo ele faz reprodução assexuada e você origina um clone, você está passando o mesmo código genético, com as mesmas características genéticas. Pode haver variação? Pode, que existem mutações. Existem alterações no código genético. Mas quando a gente fala na reprodução assexuada, estrito senso, somente na reprodução, você vai ter somente a passagem das mesmas características. E isso vai levar a uma instabilidade muito grande do material genético, sendo que a estabilidade num ambiente que é sempre instável é péssimo. Então você tem que ter essa ideia na cabeça. Agora é um processo rápido, correto? Isso é importante. A gente tem alguns tipos de reprodução assexuada para a gente discutir, correto? Vamos falar sobre todos esses, bipartição, né, ou divisão simples, ou divisão binária, ou cisparidade, laceração, né, ou regeneração, brotamento, divisão múltipla, esporulação, estrobilização, multiplicação vegetativa, correto? Então vamos discutir esses 7 tipos de reprodução assexuada aqui. Vamos observar como é que são esses 7 tipos de reprodução assexuada.
Em todos esses, você, como eu falei, você vai ter a formação de indivíduos geneticamente idênticos, de cópias dos indivíduos, certo? Essas cópias geneticamente idênticas nós chamamos de clones, correto? Então a clonagem, um processo que a gente chama de clonagem, e lá da ovelha Dolly, é um processo de produção de indivíduos geneticamente idêntico ao indivíduo que ele originou, claro, né? Ao seu predecessor, correto? Então vamos a esses tipos de reprodução assexuada. Começando com a bipartição ou divisão binária. Bipartição ou divisão binária é o tipo de reprodução sexuada mais simples que existe no universo. É quando você tem uma célula, essa célula ela vai aumentar o seu material genético, aumentar o seu material intracelular como um todo, duplicar o seu tamanho e se dividir em duas. É como uma mitose, certo? É a divisão binária, a divisão simples ou cisparidade, formação de par. É o exemplo típico de reprodução que acontece, por exemplo, nas bactérias, né? Aqui você tem dois exemplos que são protozoários, a euglena e o paramécio. Em ambos você tem esse processo acontecendo. Você está observando aqui, ó, a euglena. Ela começa a duplicar o seu material genético internamente, ó, como você está vendo aqui. Depois ela vai duplicar seu material intracelular como um todo. E aí vai se separar em duas, como uma mitose. Aqui também é um paramécio, ó, vai duplicar o seu material genético. E aí vai separar em dois. Olha o paramécio aqui também. Então, divisão binária ou bipartição é um tipo de reprodução assexuada mais simples que existe quando um animal, um ser vivo, geralmente não animal, porque já é um unicelular, então um unicelular, um protozoário, uma bactéria, uma alga, ele se divide em dois, correto? Então não animal, porque isso aqui é de indivíduos unicelulares, os animais são pluricelulares. A laceração ou regeneração é um processo de partição, esse já acontece em animais. É quando você tem, por exemplo, um animal, ele é lacerado ou ele se automutila, né? Ele faz autotomia, ele se corta em partes, e aí essas partes que foram cortadas regeneram e originam novos indivíduos. A gente tem isso tipicamente na euglena, tipicamente na planária. A planária é um animal que tem essa característica. Então ela tem uma característica de se dividir em partes, ó, em se lacerar, e a partir desse laceramento você originar novos indivíduos. Isso pode ser feito no laboratório também. Se cortar. Isso também acontece na estrela do mar, né? Vocês lembram disso? A estrela do mar também tem essa característica de regeneração. Algumas estrelas do mar elas podem se partir sozinhas e a partir daí originar novos indivíduos. Então isso é uma característica bem interessante nas estrelas do mar, que são animais, e na planária também, que é um animal. Correto? Brotamento também é um tipo de reprodução assexuada que acontece em animais, que é o surgimento de um broto, né? A formação de uma gema, uma estrutura do indivíduo, que vai originar um novo indivíduo. Então isso acontece muito, por exemplo, nas esponjas e nas hidras. As esponjas que são coríferos, né? E as hidras que são quinidários têm essa característica. Então, do corpo dele brota assim, origina-se um indivíduo. Olha desse indivíduo, origina-se um indivíduo adulto. Então você está vendo aqui um indivíduo, tá vendo? Células começam a se duplicar na sua estrutura externa. Essas células se desenvolvem em um broto. Esse broto ele pode ficar preso ao animal, ou pode se soltar no ambiente, aí vai se desenvolvendo um indivíduo adulto. Claro que esse broto aqui é uma cópia, que ele é um pedaço desse indivíduo. É como você está aí de bobeira, de repente começa a nascer uma cabecinha em você, que assim, ó, um carocinho vira uma cabecinha, de repente nasce um outro em você. Claro que isso aí em um animal complexo como você, isso não vai acontecer. Mas em animais simples como a esponja, pelo amor de Deus, e os quinidários são muito simples como a hidra, você tem essa caracterização também, tem essa formação desse broto, desse novo indivíduo. São cópias. Então, nesse processo de reprodução, você vai originar cópias do indivíduo. Esse é um processo Ave Maria, muito simples e que origina sempre cópias. Certo? A divisão múltipla ou fissão múltipla é em contraponto com a divisão binária. A divisão binária é quando uma célula se divide em duas. Na divisão múltipla ou fissão múltipla é quando você tem uma única célula com um único núcleo. Esse núcleo ele se divide em vários pedaços. Então, primeiro você vai ter a divisão do núcleo. Esse núcleo vai se dividir em vários. Depois o citoplasma, no caso, vai abranger um pedaço desse núcleo e também vai se dividir em vários. E aí você vai ter a formação de várias células diferentes. Então, primeiro você vai ter a divisão do núcleo. Então, pense em divisão múltipla também. Isso aqui, inclusive, é um tipo de célula que a gente chama de plasmódium, que acontece num ser vivo chamado de plasmódium, que é o causador da malária. Correto?
por causa da malária. Ele sofre esse processo, o Plasmodium. Então ele faz esse processo. Aí tem o protozoário, né? Eu já estou dizendo o nome dele, que é o Plasmodium, causador da malária, Plasmodium. Então ele vai sofrer essas divisões celulares, ó, tá vendo? Essas mitoses, sem que o núcleo vai se dividir em várias cópias, mas o citoplasma não vai se dividir. Depois de um tempo, o citoplasma se divide como um todo, em vários pedacinhos, e aí origina várias células diferentes. Então é um tipo de reprodução assexuada, onde uma célula origina várias, diferente da divisão binária, onde uma célula origina apenas duas. Você tem essa diferenciação, uma origina várias, uma origina duas, correto? Então esse é o processo de divisão múltipla ou fissão múltipla, correto? Maravilha, acontece com o Plasmodium. Esporulação, existem dois tipos, correto? Mas esporulação sempre é a formação de novas estruturas, novas partes, a partir de uma estrutura que vai originar uma nova célula, como uma sementinha. É quando do corpo de um organismo é liberada uma célula, e essa célula vai originar um novo indivíduo. Tem dois tipos de esporulação. A gente tem a esporulação, por exemplo, que acontece nos fungos, que é clássica, que é quando você tem a formação lá do corpo de frutificação. Então você tem o cogumelo, por exemplo. Então do cogumelo você vai se liberar o esporo. Esse esporo ele vai originar uma nova célula chamada hifa, que vai se originar, vai se unir, formar um micélio, e a partir daí vai continuar um novo indivíduo. Então esse esporo é como se fosse uma semente, só que a semente ela é resultado da fecundação, então a semente é resultado da reprodução sexuada. O esporo é algo semelhante, por quê? Porque é uma célula do indivíduo, que é produzida a partir de um indivíduo adulto, que vai originar um novo indivíduo. É como se você liberasse uma célula de você, sei lá, uma célula que não é um gameta, então, sei lá, um epitélio, uma célula epitelial. E a célula epitelial originasse um novo você, sem precisar de fecundação, sem precisar de nada. Certo? Isso acontece em fungos, tipicamente em fungos, e tem um outro tipo de esporulação que acontece nas bactérias, que é quando a bactéria ela vai passar por um processo ou está passando por um processo de estresse, algum tipo de estresse. Modificação ambiental, né? Ela está sendo atacada, ou está faltando nutriente no ambiente. O que ela faz? Ela cria uma estrutura, um elemento para continuar a sua espécie, o seu indivíduo, que é uma estrutura de resistência, que a gente chama na biologia, chamado de esporo. O esporo é o seguinte, então aqui você tem essa bactéria, então nesse momento ela passou por dificuldade, então ela duplicou o material genético, tá vendo? E aí, ela não vai duplicar uma outra bactéria, isso é divisão binária, ela produz uma outra bactéria a partir daqui, correto? Mas ela está vendo que não é necessidade, o ambiente já está muito desfavorável para ela. Então ela não vai duplicar produzir uma nova bactéria, ela vai produzir uma estrutura de resistência para que a espécie dela sobreviva. Como é que ela faz? Pronto, ela duplica o material genético, como você está vendo aqui nessa imagem, ó. Esse material genético, ó, duplicado, tá vendo? Um pedaço do citoplasma é deslocado, ó, tá vendo? Junto com ela, um pedaço do citoplasma é deslocado, envolve a célula, um pedaço da membrana envolve, esse aqui é a parede celular, esse aqui dura a parede, ó. A membrana, depois um pedaço da parede envolve, e isso aqui é eliminado, ó. Esse pedaço é eliminado da célula. Esse pedaço eliminado, ele tem uma pequena quantidade de citoplasma, ela tem um material genético, ela tem todos os componentes da bactéria, só que em menor proporção, para ela resistir mais ao ambiente, no ambiente desfavorável. E esse esporo pode continuar, dependendo do tipo de bactéria, Ave Maria, pode continuar durante milênios, congelado, né, absorvido dentro do âmbar, dentro de uma estrutura fóssil, fossilizado. O esporo é uma estrutura de resistência. Então é uma forma também das bactérias se reproduzirem, originarem um novo indivíduo, só que sem divisão binária. Porque na divisão binária vai originar um novo indivíduo igual a ela, que vai ter as mesmas necessidades biológicas. Se essa bactéria estiver consumindo açúcar, aquela que produzir vai consumir também açúcar. E o açúcar está acabando. Então o que ela faz? Ela cria uma estrutura que não vai consumir nada. Vai ser um elemento de resistência. Vai ser uma forma que a bactéria tem para que ela, se ela não sobreviva, que a espécie dela, pelo menos, sobreviva. Você tem essa caracterização. Correto? Beleza? Então esse processo é um processo também de esporulação. Beleza? Que é a esporulação das bactérias. Corretíssimo. Então vamos lá. Estrobilização. O estróbilo é uma estrutura de propagação que acontece nas águas-vivas. Então algumas águas-vivas, entre um estágio de ficar parado e ficar nadando, chamado de pólipo medusa, ela cria um estróbilo, tá vendo? Então aqui você tem um pólipo. Esse pólipo ele começa com um pedacinho desse aqui só. Aí começa a formar essas copiazinhas. Essas copiazinhas são os estróbilos. Ó. Depois de um tempo, esses estróbilos eles se soltam, vão nadando, ó, e originam a medusa. Então é assim, começa a crescer como se fosse um copinho em cima, outro. Esses são os estróbilos. De repente um estróbilo desse se solta
e começa a originar uma água-viva. O outro se solta, origina outra água-viva. Então esses estróbilos são formas de propagação que originam novos seres vivos. Então é como se fosse um brotamento, só que aí no brotamento origina uma cópia igual. Na estrobilização, você vai ter o mesmo material genético, só que um animal com uma outra forma corporal. Que é o que acontece quando a gente tem a medusa, que é a forma natante do quinidário, e você tem o pólipo, que é a forma fixa desse mesmo quinidário. Então essa forma de reprodução é uma forma onde você vai ter a formação de uma estrutura corporal que vai originar um indivíduo diferente dele, mas diferente na estrutura física, mas geneticamente que é uma cópia. Esses estróbilos tudo são cópias uns dos outros. Certo? Então a estrobilização é um processo também. E para terminar, a gente tem essas multiplicações vegetativas. O que é a multiplicação vegetativa? É quando você tem, por exemplo, isso acontece muito em plantas. É quando de uma planta, de um pedaço qualquer que não seja da fecundação, né, que não seja a semente, você origina uma nova planta. Então é quando você pega um pedaço da folha ou do caule, ou da raiz de uma planta, e a partir daí você diferencia e origina uma nova planta. Então você tem essas 1000 folhas aí, por exemplo. E essas plantas, cada pedacinho desse aqui, ó, origina uma nova planta, uma cópia dela. Né? Você tem na planta da cana várias plantas assim. Então, por exemplo, para você fazer mudas, a estaca. Né? A estaquinha é um processo de você produzir mudas nas plantas. É um processo em que você vai utilizar isso aí. Ó. Você vai utilizar propagos, partes do vegetal, para originar um novo vegetal. Correto? Beleza? Então, todos esses são reproduções assexuadas. Reprodução em que você não tem gametas, você não tem variabilidade genética, mas é um processo rápido. Reprodução sexuada, como o próprio nome está dizendo, já é um processo de reprodução onde você vai ter variabilidade genética. Por quê? Porque existem células, o organismo ele vai produzir uma célula especial para a reprodução. É isso que vai caracterizar a reprodução sexuada. O organismo produz uma célula para a reprodução. Nem sempre, a gente vai ver aqui, você precisa de 2 indivíduos. A partenogênese é um processo, por exemplo, em que um só se resolve. Certo? Mas sim, independente de ser partenogênese, neotonia, neogênese, você vai ter sempre células especiais produzidas pelo organismo. Uma célula do organismo vai originar esse novo indivíduo. Correto? Então, é a reprodução gâmica, envolve troca de material genético. Os descendentes dessa reprodução, eles são parecidos, mas não são cópias uns dos outros. Isso é importante. Porque você não tem cópias. Você tem indivíduos parecidos, mas não tem cópias. Certo? Eles são semelhantes, mas não idênticos aos pais. Certo? E você tem um processo chamado de meiose para a produção dos gametos, que a gente vai discutir isso na próxima aula. Para quem não viu ainda, na escola a gente vai discutir essa questão de meiose e mitose. Mas é um processo reprodutório. Certo? Através da meiose, que envolve a produção dos gametas. Os gametas masculinos nos animais são chamados de espermatozoides, nas plantas são chamados de anterozoides. O gameta feminino no animal é chamado de ovócito, nas plantas são chamados de óvulos. Então você tem essa diferenciação, espermatozoide no animal macho, no caso não masculino, e ovócito secundário na fêmea. No caso das plantas a gente chama de anterozoide, né? E o gameta feminino chama de óvulo mesmo, correto? Então aqui você vai ter umas imagens, algumas características que a gente vai diferenciar. Primeiro é o seguinte, ó, quando fala na reprodução sexual, tem que lembrar algumas palavrinhas. Existem 2 tipos de indivíduos quanto à produção dos gametas dentro do organismo. Indivíduos dioicos, a questão de diferente, né? É quando você tem organismos com sexos diferentes, sexos separados. Dentro da mesma espécie, você tem machos e fêmeas em corpos separados. Isso é chamado de dioico. A nossa espécie é dioica. O cachorro é dioico, o gato é dioico, o macaco, o rato, a mosca é dioica, a barata é dioica, o babão também é dioico, né? Você tem sexos separados, você tem machos e fêmeas, beleza? Isso é o dioico. Existem os grupos chamados de monóicos. O que é um monóico? Mono é quando os 2 ficam em um só, mono. É o que ele também chama de hermafrodita ou unissexuado. Então, bissexuados. Indivíduos monóicos ou hermafroditas são indivíduos em que eles têm capacidade de produção dos 2 gametas. Na nossa espécie, não existem hermafroditas verdadeiros. Indivíduos que têm os 2 elementos de produção dos gametas.
produção dos gametas acontece nos testículos e ovários, não é pênis e vagina. Então ele está falando de testículo e ovário. Na nossa espécie não tem nenhum indivíduo que sobreviveu, que se fosse capaz de produzir os dois gametas, de ter as duas estruturas funcionais. Pode ter até as estruturas mal formadas, né, deformadas, mas funcionais. Não existe nenhum conhecido que tenha testículo e ovário funcional, os dois funcionando. Esse seria o hermafrodita verdadeiro, como é a minhoca, sim, como é a tênia, causadora solitária, né? A teníase. Então esses indivíduos são monóicos. Mesmo sendo monóico, tem um detalhe, eles podem se autofecundar ou não. Porque quando o indivíduo é dioico, não tem como. Você tem machos e fêmeas, um tem que fecundar o outro. Correto? Quando o indivíduo é monóico, que ele tem os dois, ele tem testículos, ele tem ovário, ele tem óvulos, ele tem ovócitos e tem espermatozoides, eles podem se autofecundar, como é o caso da tênia, como eles podem ter fecundação cruzada, como é o caso da minhoca, né, e do caramujo. Então, autofecundação, como o próprio nome está dizendo, é quando ele se autofecunda. Isso acontece, é muito raro na natureza. Nos animais, raríssimo. Isso vai acontecer, como eu falei para vocês, na tênia, a solitária. Né? Daí o nome solitário, inclusive. Ser hermafrodita não é tão comum, mas acontece. E o mais comum no hermafrodita é ele fazer fecundação cruzada, como na minhoca. Onde você tem a minhoca ela tem a parte masculina e a parte feminina, mas elas trocam esses gametas. O espermatozoide de um vai parar em outro e vice-versa. E a partir daí você vai ter a fecundação, certo? Então tem essa diferenciação. Então você tem os indivíduos monóicos e os indivíduos dioicos. Dioicos, sexos separados, monóicos, os dois sexos em um corpo só. Correto? Quando você tem a fecundação, o que vai acontecer? A fecundação, que é o processo de formação de um novo indivíduo, que é o primeiro passo para a formação de um novo indivíduo, que é quando as células sexuais se encontram, quando os gametas se encontram, ela pode acontecer dentro do corpo da fêmea, como pode acontecer no ambiente. Quando acontece dentro do corpo da fêmea, a gente chama de fecundação interna. Quando acontece no ambiente, é chamada de fecundação externa. Correto? A fecundação interna, ela produz menos gametas. Por isso que o seu gasto energético é menor. Porque na fecundação externa, como há uma necessidade de que você precisa ter uma garantia de que a prole, os novos indivíduos sejam formados, porque é para isso que se reproduz, para se formar novos indivíduos, para a população se manter constante, você precisa produzir muitos gametas. Você precisa produzir muitos ovos depois disso aí. Da fecundação, muitos indivíduos são formados, porque muitos são predados, muitos são destruídos no ambiente. Na fecundação interna e na manutenção do indivíduo, porque você pode ter fecundação interna e não manter, como na galinha. Você tem a fecundação interna, mas você tem a ovoposição, ela põe o ovo lá. Mas você pode ser como um elefante, que a fecundação é interna e ele mantém lá dentro. Então, para produzir o gameta, você gasta menos energia. Certo? Quando a fecundação ela é interna. Quando a fecundação é externa, você gasta mais energia para a produção dessa estrutura. Então, aí você tem indivíduos, certo? De fecundação interna, como nossa amiga ali, o besourinho, e de fecundação externa, como nossa amiga aqui, ó, a rã. Correto? Quais são os gametas? Como é que são as estruturas dos gametas? Só para a gente relembrar, porque aqui a estrutura aqui é reprodução, aqui é só para a gente relembrar. O que a gente chama de ovócito, o ovócito secundário, ele tem algumas partes, tá vendo? Ele tem um conjunto de células foliculares que envolve, chamado de corona radiata, certo? Coroa de raios, corona radiata. Internamente, tá vendo? Tem uma membrana chamada zona pelúcida, tá vendo? Que é uma membrana de proteínas e glicídios que dá uma proteção maior. E existe um espaço chamado espaço perinuclear. E aí desse espaço perinuclear, você tem a membrana plasmática, essa parte que já aqui é mais avermelhadazinha. Internamente no citoplasma, ó, tá vendo? Você tem, é cheio de grânulos. Grânulos que são principalmente formados por cálcio. Grande quantidade de cálcio. Porque na hora da fecundação esse cálcio vai ser importantíssimo, porque ele vai impedir que os espermatozoides penetrem na célula. A gente vai ver isso aqui no videozinho. Né? A gente vai observar justamente isso. Então você tem essa corona radiata, que são células foliculares, né? Células que vão formar essa coroa, né? Folículos, células que vão dessa reprodução, dessa produção. Uma zona pelúcida, que a gente vai ver isso, grânulos dentro do citoplasma e o núcleo, para a gente observar. Já o espermatozoide, não, o espermatozoide tem algumas partes bem características também bem destacáveis, né? Todo mundo conhece pela sua forma com esse chicote.
né, que é o flagelo, que é bem grande. Existe uma cabeça bem grande do espermatozoide. Nessa cabeça você tem um núcleo, assim como no ovócito, um núcleo haploide, e na ponta dessa cabeça você tem um acrossomo, como um capuzinho, que é uma expansão do complexo de Golgi, cheia de enzimas digestivas, cujo papel é esse, se unir à membrana plasmática, né, da coluna radiada para fazer essa digestão, para ampliar, para facilitar a penetração do espermatozoide. Existe uma peça intermediária, ó, tá vendo? Que está cheia de mitocôndrias, e uma zona chamada de colo. Colo é a zona de transição, certo? Entre a cabeça e a peça intermediária. Colo é a zona de transição na biologia. Então essa peça intermediária está cheia de mitocôndrias. Para quê? Para, né, fornecer energia para o movimento flagelar, que é essa estrutura que vai fazer uma movimentação do espermatozoide. Então, o que vai acontecer no espermatozoide? O espermatozoide ele é uma célula como um projétil, né, como um torpedo, né, que é disparado justamente para levar o núcleo lá. O papel dele é esse, levar o núcleo em direção para encontrar o núcleo do gameta feminino, porque isso é a fecundação. A fecundação é quando o gameta masculino, ou o pronúcleo do gameta masculino, encontra o pronúcleo do gameta feminino e eles se fundem em um único núcleo diploide. E aí teve a fecundação. Independente de ser no sapo, no rato, no macaco, fecundação é isso. É quando você tem essa união, certo? Observa essa fecundação aqui, esse vídeo que a gente vai observar. Certo? Então, fertilização é o processo que o espermatozoide, certo? E a estrutura do ovócito, eles se unem para a produção do núcleo diploide, chamado de zigoto. Preste atenção nesse vídeo aqui, certo? Para algumas partes, só para você ter uma noção. Então, observa nesse vídeo aí a estrutura do espermatozoide e a estrutura do útero. Então, o útero ele tem uma estrutura chamada cervix, né? Uma estrutura também muito próxima do colo, onde você vai ter zona de contração. Então, você tem a vagina, né? Houve a ejaculação, né? Cerca de 200 milhões de espermatozoides são eliminados na ejaculação. E o cervix ele faz contrações para que facilite essa movimentação do espermatozoide. Porque a fecundação não vai acontecer aí no útero, né? Vai acontecer na tuba uterina. Né? Então você vai ter essa contração intensa desse cérvix para fazer essa movimentação. Aproximadamente uns 30 minutos você já pode ter espermatozoide chegando a essa zona aí, onde você tem um ovócito secundário. Então o espermatozoide e o ovócito secundário já podem se aproximar. Existe uma atração química, certo? Chama-se quimiotaxia, com X. Né? Que é através dessa capacitação, dessa reação, onde vai atraindo o espermatozoide em direção ao ovócito. O espermatozoide, tá vendo? Ele vai entrar em contato primeiro aí, ó a substância química que atrai, ó, essa quimiotaxia que faz essa atração. Faz com que o espermatozoide vá em direção ao ovócito, certo? Não vai para outro lado. A ideia é essa. Pode até ir, mas a ideia não é essa. Então o acrossomo, ó, que é a cabecinha do espermatozoide, ele vai liberar essas enzimas ácidas. É fundamental. Aí você tem essa zona pelúcida, ó, a movimentação dos espermatozoides, longa movimentação, causada pelos flagelos. Certo? Os flagelos vão ter esse papel de fazer essa movimentação. Então, ó, ele vai atravessando a chamada coluna radiata e chega na estrutura, ó, final da chamada zona pelúcida. Tá vendo? Aí nessa zona pelúcida, que é uma zona rica em glicoproteínas, como eu falei para vocês, vai ter uma proteína chamada ZP3, esse é o nome de uma proteína. Mais para frente, né? Mas sabe que existe uma proteína que vai atrair e vai fazer essa liberação desse acrossomo. O acrossomo vai começar a liberar essas enzimas hidrolíticas, tá vendo? E aí essas enzimas hidrolíticas vão destruir essas proteínas, ó, fazendo um caminho, uma broquinha, para que o espermatozoide consiga penetrar. Ó. E vai para esse espaço perivitelínico. Esse espaço perivitelínico é importantíssimo, porque aqui ele vai parar a movimentação e as membranas, ó, do núcleo, a membrana do ovócito e a membrana do espermatozoide, elas vão se unir. Isso é importante por quê? Porque a partir daí, ó, vou dar um pause, porque a partir daí é que você vai ter, vou adiantar, tá armazenando aqui assim, ó. A partir daí é que você vai ter a formação do óvulo, porque óvulo ele só surge depois que ocorre essa fusão aí entre as membranas, ó. Nesse momento da fusão, a célula recebe um comando químico e aí ela continua o processo chamado de meiose, que parou nessa fase chamada na fase 2, que a gente vai discutir isso para quem não lembra, certo? Porque já foi dado na escola, mas você não tem que lembrar isso.
Então você vai ter essa união, ó, entre a membrana do ovócito secundário e a membrana do núcleo. E a membrana do espermatozoide, desculpa. Isso cria uma reação cortical também que dificulta, nesse momento aí os grânulos recebem um comando contrário, os grânulos cheios, como eu falei para vocês, de cálcio. Então observa de forma rápida aí como é que é esse bloqueio. Ó. Então, tá vendo? Rapidamente, um outro espermatozoide também, ó. Só que nesse momento ele não consegue mais penetrar. Lentamente, o que aconteceu, como eu falei para vocês? Esses grânulos cheios de cálcio, o cálcio tem uma capacidade de enrijecimento, de endurecimento das estruturas. Então, no momento que você tem essa fusão, então ocorre uma atração pelos íons cálcio, eles serão liberados, ó. E isso vai enrijecer a estrutura da zona pelúcida e não vai conseguir mais atravessar. Você vai ter o bloqueio, né, dessa polispermia. Então, como eu falei para vocês, ó, você vai ter a entrada. Então, nesse momento, vai se completar a meiose, ó. Então, ó, aí você vai ter a anáfase, tá vendo? E aí vai formar o pronúcleo feminino, que é o pronúcleo aí do óvulo mesmo, certo? E aí vai se unir. Nesse momento aí, pronto, isso é a fecundação, a anfimixia, ó, também chamada anfimixia, que é a união dos núcleos, a formação do núcleo diploide, a formação do zigoto, dessa nova célula formada, desse processo. Então, isso é a fecundação. Então, resumindo, ó, novamente, ó, você vai ter a união, né, atravessar a coroa radiata e vai atravessar a zona pelúcida, ó, certo? Vai liberar essas enzimas e nesse momento aqui vai continuar o ciclo, certo? Do lado de cá ocorre a formação dos grânulos corticais que vem para cá, ó, e endurecem a coroa radiata para impedir essa polispermia. O núcleo é liberado, esse núcleo vai se fundir com o núcleo haploide do óvulo e vai formar o núcleo diploide para formar um novo indivíduo. Vocês viram o vídeo lá, certo? Depois que houve essa formação desse zigoto, dessa primeira célula, como é que vai se desenvolver esse embrião? Pronto. Ele pode se desenvolver dentro de um ovo, a gente chama ele de ovíparo. Esse embrião ele pode se desenvolver dentro de um ovo, mas ficar retido dentro do corpo da fêmea, não ser liberado no ambiente. Esses animais são chamados de ovovíparos. E pode acontecer de sair diretamente, não tem negócio de ovo não. Ele ficar mantido no corpo da fêmea, ó, numa estrutura chamada útero, e a partir daí ele vai se desenvolvendo e ele já sai pronto, que é o chamado vivíparo. Então o ovíparo é o animal que põe ovos no ambiente, galinha, lagartixa, jacaré. Ovovivíparos são animais em que tem o ovo, eles poderiam pôr o ovo no ambiente, mas é melhor ficar guardado dentro do corpo. Então existe um espaço corporal, onde esse ovo ele fica retido ali, ó, esperando o momento para sair. Aí tem escrito materna, mas eu me lembrei de um animal que é o cavalo marinho. O cavalo marinho é um ovovíparo. A fêmea ela coloca o ovo pronto dentro desse espaço. E aí o macho fica lá com esse ovo. Tá ali dentro o ovo, fica ó, se desenvolvendo. Eclode e o bichinho sai ali, ó. Os filhotinhos de cavalo marinho. Mas também acontece com o tubarão branco. Também acontece com algumas espécies de cobra. Vivíparo é como eu e você, né? Um mamífero. É como o gato, rato, macaco. E você vai ter esse desenvolvimento embrionário dentro do útero. O indivíduo ele já vai sair completamente formado. Então você tem essa diferenciação. Existem os animais ovíparos, os ovovivíparos, ou ovovíparos também chamados, e você tem os vivíparos, que somos nós. Correctum? Correctum. Ótimo. Desses tipos de reprodução, dessa reprodução sexuada, isso é interessante, existem tipos especiais de reprodução sexuada. Então são tipos bem interessantes. Olha esse tipo chamado de neotenia. Neo significa novo, certo? Neotenia é quando você tem um amadurecimento sexual precoce. É quando o animal, em estágio de larva ainda, já está pronto para reproduzir. Está entendendo? Então é uma reprodução sexuada durante a fase larval, né? Um exemplo clássico é esse axolote aqui, ó, que na verdade é um anfíbio que nunca evolui para a fase adulta. Ele fica sempre na fase jovem, porque ele reproduz nessa fase. Certo? Algumas espécies de mosca também são assim. As larvas da mosca, uma larvinha já cruza com outra larvinha. É como um bebezinho cruzar com outro bebezinho. Um filhotinho de cachorro cruzar com outro filhotinho de cachorro e o filhotinho de cachorro ficar grávido. Isso chama-se isso não acontece no cachorro, não acontece no humano, acontece, como eu falei a você, em algumas espécies de moscas. E nesse animal aí, o axolote, ó, que é esse animal que tem essa chamada neotenia, esse amadurecimento sexual precoce, que é uma característica desse grupo, certo?
Pedogênese é um pouco parecido com isso, só que é diferente. Pedogênese é quando uma larva amadurece sexualmente, só que ela não precisa de outra larva para reproduzir. É o que a gente chama de partenogênese na fase larval. Porque partenogênese, a gente vai ver aí, é quando você não precisa de dois indivíduos. É quando uma fêmea, sem fecundação, sozinha, ela origina um novo indivíduo. Pedogênese é isso. É quando uma larva, um indivíduo jovem, sem precisar de um outro indivíduo, ele origina um novo indivíduo. Certo? Então ele produz outras larvas. Não é como a mitose, porque a mitose é um celular. Larva é um indivíduo pluricelular, um animal. Então a pedogênese é como uma partenogênese na fase larvária. É quando a larva sozinha, sem precisar de fecundação, origina uma nova larva, o Schistosoma manzoni. O caso da esquistossomose é um exemplo. Poliovulação é toda vez que você tem gêmeos. Toda vez que você tem gêmeos, você tem a poliovulação. Gêmeos univitelinos ou fraternos, certo? Certo? Então, os gêmeos polivitelinos também têm a ver com a poliovulação. Só que quando tem vários, poliovulação é isso, quando tem vários óvulos geralmente é fraterno, certo? Bivitelino, não, como eu falei, univitelino é quando você tem a poliembrionia. É aqui, ó, é o gêmeo univitelino, tá vendo? Então, poliovulação, repetindo, é quando você tem os gêmeos fraternos, são vários óvulos, né? O gato libera vários, o cachorro libera vários óvulos, e aí vários espermatozoides diferentes fecundam, é por isso que nasce um branco, um preto, um azul, um cor-de-rosa, um amarelo. Aí, gêmeos bivitelinos. Na poliembrionia é diferente, é quando um espermatozoide encontra um único ovócito. E aí, ao invés de formar um único embrião, se divide em dois. E viram dois embriões, ou 3, ou 4, ou 10, como um tatu. Viram iguais, cópias. Então, os gêmeos univitelinos são formados por poliembrionia. Os gêmeos bivitelinos ou fraternos são formados por poliovulação, que é diferente. Correto? Partenogênese que apareceu antes, tá vendo? Partenogênese é um tipo de reprodução onde você vai ter um indivíduo que é originado sem fecundação. Ou seja, um óvulo não fecundado origina um novo indivíduo. Acontece nas abelhas, acontece nos carrapatos, algumas espécies de insetos. Você tem esse processo, que quando o indivíduo, em lagartos também acontece, em borboletas, ele sem fecundação origina um novo indivíduo. Então pode ser assim, ó, é quando uma fêmea, ela não tem fecundação e aí ela sozinha, o óvulo dela sozinho, o óvulo dela vira um ovo e desse ovo nasce um macho. A gente chama de arrenótica, certo? Que origina apenas macho. Teleótica é quando uma lagarto, algumas espécies de lagarto são assim. É um lagarto, ela sem fecundação, ela origina um ovo, desse ovo nasce uma nova lagarta, fêmea, certo? E deutero, que é secundária, quando dá os dois. É quando você tem tanto machos e fêmeas originados desse processo, certo? Porque é uma partenogênese onde que origina machos e fêmeas, correto? Então, o dragão de Komodo, por exemplo, ele se reproduz por partenogênese. É um exemplo de um desses animais que se reproduz por partenogênese. Correto? Então, reprodução sexuada. Existe um tipo de reprodução, não é reprodução sexuada isso, certo? Mas é um tipo de reprodução que acontece nas bactérias que é um misto de sexuada e assexuada. Por que é um misto de assexuada e assexuada? Preste atenção. Não é reprodução sexuada porque não tem gametas. Mas não é assexuada porque tem variabilidade genética. Então é um tipo de reprodução que está nesse misto aí. Ó. É quando uma bactéria, por exemplo, ela tem uma estrutura de um núcleo, um material genético que cria resistência, chamado plasmídeo, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa bactéria aqui e essa bactéria, elas se uniram por uma ponte. E aí essa bactéria que tinha esse plasmídeo, que é o elemento de resistência, ele vai duplicar esse plasmídeo. E aí esse plasmídeo ele vai ser duplicado, passado para a nova bactéria. E essa bactéria vai se separar depois. E aí agora as duas vão ter essa capacidade de ter resistência ao antibiótico. Então é um tipo de reprodução onde você vai ter variabilidade genética no indivíduo, mas não vai ter gameta. É por isso que se chama de conjugação. Também acontece em protozoários, no paramécio, a gente também tem esse processo acontecendo. Essa reprodução, onde você vai ter a duplicação do material genético e depois eles vão se separar através de uma ponte citoplasmática. Correto?
Existe um tipo de processo chamado de metagênese, ou alternância de gerações, que é quando o animal ou a planta, isso acontece muito em plantas, ele tem uma fase sexuada e uma fase assexuada, se alternando. Então existe um elemento chamado gametófito, que é a parte que produz gameta, que vai reproduzir, vai se unir, vai originar um esporófito. Esse esporófito ele vai originar o esporo, vocês viram que é tipo uma sementinha, esse esporo vai originar uma nova parte chamada de gametófito, e ele vai ficar nesse ciclo. É quando o ser vivo ele alterna uma fase sexuada com uma fase assexuada. Então é metagênese ou alternância de gerações. Isso é uma característica típica de plantas, mas também acontece em alguns animais. Correto? Então metagênese ou alternância de gerações. Um tipo também de reprodução sexuada. Beleza? Para a gente encerrar nossa aula, galera, vamos falar sobre os ciclos de vida dos seres com reprodução sexuada, certo? Existem 3 tipos de ciclo de vida com os seres. Existe um ciclo de vida que é chamado de aplonte, certo? O aplonte bionte. O ciclo aplonte é porque a fase adulta ele é haploide, ele tem metade do número de cromossomos, certo? Somente algumas algas e alguns fungos fazem esse ciclo. Então é um tipo de reprodução onde o indivíduo adulto ele é haploide. Ó. O indivíduo adulto haploide vai produzir gametas e aí eles vão se fecundar e aí vai sofrer meiose e vai originar o esporo. Desse esporo que vai originar o indivíduo adulto. Algumas espécies de fungos e algas fazem isso. Nós, animais, temos esse ciclo aí, ó, o ciclo aplonte diplonte, certo? Que é o ciclo em que o indivíduo adulto, nós, somos diploides. Por meiose, produzimos gametas, esses gametas vão se unir e aí vão originar um zigoto, e esse zigoto, por mitose, ó, o zigotinho vai virar um adulto, por mitose. Isso é o diplonte, que é o típico de animais, de algas e de fungos, a maioria dos fungos. As plantas, como eu falei para vocês, tem um misto dos dois, né, nego? Que é a chamada metagênese e alternância de gerações, onde tem uma fase assexuada e uma fase sexuada. Então a fase assexuada, ó, é o esporófito, que vai originar o esporo, que vai originar o gametófito, que vai originar o gameta, que vai originar o esporófito, e aí você vai ter um ciclo. Então, como a gente viu já 2 slides atrás. Então, nesse ciclo aplonte, bionte ou diplonte, na metagênese, você vai ter uma fase assexuada, que vai originar esporos, que vai originar a fase sexuada, que vai originar gametas, que vai originar esporófitos, que vai originar esporos, e vai ficar num ciclo, chamado ciclo de aplodiplobionte, ou aplodiplobiôntico, ou metagênese ou alternância de gerações, que é a fase sexuada e assexuada juntas no mesmo ser. Só para a gente diferenciar entre gameta e esporo, esporos são resistentes. Ele pode originar um novo ser vivo sozinho. Os gametas, eles se unem na grande maioria dos casos, né? São em exceções como na partenogênese que não, e são frágeis. Então eles ou são liberados na água ou ficam dentro de alguma estrutura, no corpo, no casulo, alguma coisa assim. Eles são muito frágeis. Esporos não, ficam no ar. Esporos de fungos podem ficar resistentes durante anos no ar, na água, no solo. Correto? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa tabelinha das imagens. Façam a atividade de reprodução geral, que a gente vai discutir isso no próximo momento. Correto? Então, forte abraço, fiquem com Deus, continue estudando e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.